Olá, boa tarde. O Congresso se reuniu nesta quarta-feira para analisar projetos de liberação de créditos orçamentários e vetos presidenciais. Entre eles, o que acabaria com a desoneração da folha de pagamentos de empresas a partir de janeiro. A desoneração da folha de pagamentos a empresas de 17 setores da economia faz parte do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda criado este ano pelo governo. Desde o início de julho, quando foi sancionado, havia a expectativa de uma decisão final sobre a prorrogação do benefício até o fim de 2021, já que o presidente Jair Bolsonaro vetou esse trecho. Deputados e senadores derrubaram o veto. De fato, o governo tinha vetado esse artigo dessa proposta, que foi inclusive inserida na tramitação da matéria na casa. E a partir daí se iniciou um debate sobre a importância dessa desoneração para esses setores fundamentais que geram algo em torno de 6, 7 milhões de empregos no Brasil. Depois de um longo debate, de 60 dias aguardando a votação do Congresso, o governo compreendeu e construiu com os líderes partidários da Câmara e do Senado do Congresso a possibilidade de apoiar a derrubada do veto do próprio governo. Então eu acho que isso tem que ser exaltado. Nós estamos falando de fábricas de calçados, call center, comunicação, confecção vestuário, construção civil, empresa de construção e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carroceria, máquinas e equipamentos, proteína animal, têxtil, tecnologia da informação, tecnologia da comunicação, projetos de circuito integrados, transporte metroferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas. O benefício permite que empregadores calculem um custo patronal para o INSS com base no percentual do faturamento de 1% a 4,5% da receita bruta. Normalmente, o pagamento tem que ser de 20% sobre os salários dos funcionários. A prorrogação até 2021 torna necessário um corte de até 5 bilhões de reais em despesas orçamentárias para o próximo ano. O Congresso também aprovou mais de 20 projetos de lei de abertura de créditos adicionais ao orçamento deste ano, que somam 27 bilhões e 100 milhões de reais. Desse valor, quase 1,5 bilhão de reais que seriam investidos em educação serão redistribuídos para os Ministérios da Saúde, do Desenvolvimento Regional e da Infraestrutura. Esses recursos para dar continuidade a obras que são importantíssimas para o Brasil, como, por exemplo, várias BRs, várias ações do DENIT, como é o caso da BR-135 no estado do Piauí, a BR-235, a ponte sobre o Rio Parnaíba em Santa Filomena, todas obras importantes que precisam ser dada continuidade. A transposição do Rio São Francisco, a adutora do sertão do Pernambuco e outras mais tão importantes para que essas obras não sejam paralisadas. Com a derrubada de outro veto, o Congresso manteve a garantia de repasses da União a estados, municípios e ao Distrito Federal, sem que esses entes federativos fossem obrigados a cumprir metas e requisitos no âmbito do Sistema Único de Assistência Social no período de março a junho deste ano. Chega a quase 14 milhões o número de brasileiros que procuram emprego, segundo a PNAD-Covid, um levantamento do IBOP que mediu o impacto do coronavírus no mercado de trabalho. Segundo dados do IBGE, a taxa de desocupação do país em setembro ficou em 14%. É o mais alto percentual desde o início da pandemia. Em maio, quando o isolamento social era mais rigoroso, a taxa de desemprego era próxima de 10%. O desemprego na pandemia bate todos os recordes. Foi prorrogada a suspensão do contrato e jornada de trabalho com redução de salário até dezembro, como forma de manter alguns empregos. É lamentável, é triste a gente perceber que o exército de desempregados aumenta cada vez mais no Brasil. Mas a gente tem que reconhecer que esse programa, essa ajuda emergencial, ela tem que continuar.
O IBGE considera para a taxa de desemprego apenas as pessoas que não possuem uma ocupação, mas que gostariam de trabalhar e procuram um emprego. Esse aumento é natural que aconteça, já que nós observamos também nessa pesquisa que está acontecendo uma flexibilização das pessoas com relação ao distanciamento social. Com a redução do auxílio emergencial e o fim do seguro-desemprego, mais pessoas voltam a buscar atividades econômicas e novas formas de renda através do emprego. Mas o que encontro na realidade é que durante a fase mais aguda do isolamento social e da pandemia do coronavírus, 716 mil empresas, conforme o IBGE, fecharam-se as portas. E sem vagas não tem como absorver esse contingente de pessoas, conforme o IBGE, de 14 milhões, e isso aqueles que estão buscando um emprego, fora aqueles que estão no mercado informal ou estão em situação precária de emprego. Pesquisa mostra ainda que o trabalho informal eleva contágio e morte por Covid-19 no Brasil. De acordo com a Pesquisa Nacional sobre o Panorama do Desemprego durante a pandemia de Covid-19, realizada pelo Instituto Data Senado entre os dias 11 e 18 de setembro, 55% da população acima de 16 anos de idade, quase 92 milhões de brasileiros, não exerceram atividade remunerada em setembro. O levantamento foi feito por telefone com 5 mil brasileiros de todos os estados. De fato, é um quadro muito, muito delicado. A situação do nosso povo, da nossa gente, em tempo de pandemia, é da maior gravidade. 2021 está aí e se não se fizerem nada, a crise vai ficar mais forte. Na próxima vez nós temos que estar preparados para entender que não adianta só jogar dinheiro no mercado. Há que ter gestão, há que ter compromisso. Nós, homens públicos, temos que encontrar caminhos para amenizar essa situação e essa dor do povo brasileiro. A violência contra a mulher é tema de um conjunto de projetos apresentados pela senadora Rose de Freitas. A violência contra a mulher deixa sequelas profundas e pode gerar prejuízos emocionais, educacionais, profissionais e patrimoniais. Esses danos, porém, podem ser reparados por meio de leis que garantam a condenação dos responsáveis e medidas de atendimento às vítimas. Todas as medidas que forem tomadas para minimizar e, quiçá, erradicar esse quadro dantesco de violência são bem-vindas. A senadora Rose de Freitas está propondo um pacote de medidas que, se aprovadas, servirão para dar mais dignidade a cada uma de nós e, sobretudo, dará a contraprestação devida ao agressor e à agressora. Um dos projetos apresentados por Rose de Freitas pretende tornar imprescritível o crime praticado contra a mulher, inserindo essa novidade no Código Penal. Outra proposta apresentada pela senadora determina que as secretarias de segurança pública de todos os estados e do Distrito Federal publiquem um boletim mensal com dados relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher e o remetam à base de dados do Ministério da Justiça. Hoje, o envio desses dados é facultativo. Um estudo recente da Secretaria Pública do Distrito Federal nos mostrou, por exemplo, que 70% dos homicídios acontecidos até 2019, as vítimas nunca procuraram auxílio da polícia, nunca procuraram socorro. Mesmo tendo os vizinhos já podendo relatar, que isso depois é descoberto, que a violência acontecia. Então, nós precisamos, essas informações vindas desses boletins e vindas desses estudos que são feitos, nos permitem desenvolver políticas públicas e ações para fazer com que a mulher procure ajuda. Mas um projeto de lei apresentado por Rose de Freitas acrescenta dispositivo à Lei Maria da Penha, para dispor sobre responsabilidade civil do agressor, sobre danos morais e materiais causados à vítima da violência doméstica e familiar. Para a senadora, a aplicação da norma quanto à indenização por danos morais ainda pode ser vista como controversa e acredita que sua proposição pode ajudar a elucidar o tema. Na visão psicológica, isso traz o quê? Um reforço psicológico mesmo para que as pessoas busquem mais encorajamento, digamos assim, para denunciar, né? Para
trazer à tona as situações que estão sendo vivenciadas dentro daquele ambiente familiar. Para denunciar casos de violência doméstica, ligue 180. No próximo dia 15, os eleitores de Mato Grosso vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. Mas neste ano, eles também vão votar para senador. A eleição que não era prevista se deve à cassação da senadora Selma Arruda no início do ano. Há sobre a mesa um expediente do Tribunal Superior Eleitoral comunicando ao Senado Federal a cassação do mandato parlamentar da senadora juíza Selma. A juíza Selma Arruda perdeu o mandato em meados de abril deste ano. A ex-senadora e seus 2 suplentes foram cassados por esconderem da Justiça Eleitoral 1,2 milhões de reais em despesas com a campanha de 2018. A chapa foi condenada por abuso de poder econômico e Caixa 2. A escolha para a vaga deveria acontecer ainda em abril, mas por causa da pandemia, a eleição ficou agora para novembro. Teremos as eleições na mesma data, de forma concomitante, para os municípios do estado de Mato Grosso, elegendo os prefeitos e vereadores de todos os municípios e também, na mesma oportunidade, a eleição suplementar, visando suprir o cargo de senador pelo estado de Mato Grosso. Os ganhos foram imensos, porque não só sob o ponto de vista econômico, na medida em que economizamos de maneira substancial algo aproximado aí de 15 milhões de reais, com a realização simultânea dessas 2 eleições. E também sob o ponto de vista da saúde pública. Enquanto o estado de Mato Grosso não escolhe um novo senador ou senadora, quem ocupa uma das 3 cadeiras do estado é o 3º colocado da eleição de 2018, Carlos Fávaro. Ele também está entre os outros 11 candidatos para a vaga no Senado. Carlos Fávaro, que está na vaga interinamente, é produtor rural e já foi vice-governador de Mato Grosso. A Coronel Fernanda é PM em Mato Grosso desde 1996. Já Euclides Ribeiro é empresário e advogado. Eliseu Nascimento é sargento da PM e deputado estadual. Feliciana Zuaga é economista e professor. José Medeiros já ocupou uma vaga no Senado. Hoje ele é deputado federal. Nilson Leitão já ocupou a cadeira de deputado estadual e federal. Pedro Tax é ex-procurador e já foi senador e governador do estado de Mato Grosso. Mauro Lara de Barros é procurador da Fazenda Nacional e músico. Já Reinaldo Moraes é empresário e Valdir Barranco foi prefeito de Nova Bandeirantes e atualmente ocupa uma vaga de deputado federal. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.